através do Teu Espírito Santo, sejamos ministrados por Ti nesta manhã. Fale com cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a leitura foi feita em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, depois do versículo 35 até o fim, até o 43. Essa história que eu li para vocês, de quem que ela fala? Ela fala de Cristo. Às vezes nós estamos lendo uma passagem dos evangelhos e nós pensamos que a intenção do autor era falar de Jairo, da filha de Jairo, da mulher do fluxo de sangue, do cego de Jericó, mas não. A intenção do texto é justamente falar sobre Cristo. Esse texto que eu li para vocês, o que fala sobre Cristo? Fala muitas coisas. Diz a Bíblia que Jairo era um chefe da sinagoga. Presta atenção, queridos. Jairo era alguém que naquela sociedade, naquela época, era alguém respeitado. Era alguém que era rico. Ele era da elite religiosa. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era um dos principais da sinagoga. Então ele era um homem poderoso. Jairo não era um homem comum. Jairo era um homem que por onde ele andava, as pessoas sabiam quem ele era. Era um homem que, para vocês entenderem, dentro da sinagoga, ele era alguém que as pessoas iam lá pedir conselhos. As pessoas chegavam para Jairo e diziam: Jairo, eu estou com um problema com meu filho, estou com um problema com meu esposo, estou com um problema assim, o que eu devo fazer? Jairo funcionava em muitos momentos como uma espécie de juiz. Pegava-se as causas e ele fazia ali a mediação. Porque ele era um homem que conhecia as leis, conhecia as escrituras, conhecia a lei de Moisés. Então este Jairo, diz a Bíblia que ele tinha uma filha de 12 anos e esta filha ficou muito mal. Penso eu que todo o recurso financeiro que ele tinha, toda a medicina daquela época, ele já tinha procurado, já tinha gasto para encontrar a saúde da tua filha. Ele já tinha ido atrás de ajuda. Com certeza, ir atrás de Jesus foi a última solução que ele encontrou. Por quê? Porque os homens da sinagoga, os fariseus da sinagoga, eles tinham problemas com Jesus. Lembra que quando Jesus curava ao sábado, por exemplo, aquela mulher encurvada, eles queriam expulsar Jesus, eles queriam matar Jesus. Por quê? Jesus e o da sinagoga, aqueles religiosos, eles não se davam. Jesus, por exemplo, não tinha o mesmo apego à lei como aqueles homens tinham. Então Jairo, com certeza, era alguém que já tinha criticado Jesus, que já tinha talvez falado mal de Jesus, mas quando ele se vê numa situação de mãos atadas, ele foi atrás de Cristo. E o texto vai dizer, não sei se vocês prestaram atenção, versículo 22, não diz que ele chegou para Jesus e pediu. Não diz que ele chegou em Jesus e apertou a mão de Jesus. Não diz que ele chegou em Jesus e abraçou. Ele chegou e ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele se joga aos pés do Senhor, ele abraça os pés de Cristo e ele fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre, minha filha está morrendo. Os outros evangelhos, Mateus e Lucas, vão dizer que ela estava quase morrendo. Então percebe que ele se prostrou aos pés do Senhor. E a grande pergunta que eu me faço lendo esse texto é o seguinte: o que é necessário acontecer na nossa vida para nós nos prostrarmos igual esse homem fez? O que é necessário acontecer? Onde é necessário Jesus tocar? O que é necessário a gente perder para a gente ter a humildade de fazer o que esse homem fez? Que é se curvar e falar: Senhor, eu preciso da ajuda. É interessante que às vezes a pessoa, pela condição financeira, por ter família, por ter esposa, por ter um esposo, por ter um filho bem sucedido, por ter alguma coisa na vida, ela fica ali naquela posição de arrogância, de prepotência. Às vezes achando que não precisa de ninguém, não precisa nem de Cristo. Daí chega no momento da vida em que Cristo toca. E não é que Cristo não gosta, não é que Cristo quer ver o nosso mal,
mas às vezes ele toca justamente para nós nos prostrarmos perante ele. E quando Jesus toca, permite que a filha de Jairo ficasse enferma, percebe que ele se curva. Ele fala: Senhor, eu preciso de ajuda. Então às vezes é necessário a pessoa chegar no fundo do poço para ela dizer: eu preciso de ajuda, me socorre, Senhor. Às vezes é necessário acontecer o que aconteceu com o filho pródigo. Perdeu tudo, não tinha ninguém na vida, perdeu tudo. E quando ele estava ali quase comendo comida de porco, ele falou: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta para a casa do pai, ele se arrepende, ele chora, ele pede perdão, e o pai restaura a vida dele. O que eu entendo com isso é que às vezes o Senhor permite situações na nossa vida para justamente nos levar até os pés dele. Quando o Jairo se curvou, Jairo falou: Senhor, socorre-me, a minha filha está à morte, está quase morrendo, vem impor as mãos sobre ela, salva a minha filha, me ajuda, ela precisa viver. E Jesus, a Bíblia fala que imediatamente ele sai, ele vai até a casa de Jairo. No meio do caminho ele encontra a mulher do fluxo de sangue, foi a parte do texto que a gente pulou. Ele cura esta mulher, ela toca nas vestes dele, ele cura. E quando ele estava indo direto para a casa de Jairo, chegaram alguém da casa dele, chegaram pessoas da casa e disseram: não precisa mais ir, porque a menina está morta. O que eu entendo que esse texto aqui dá a impressão que esse tempo que ele gasta ali com a mulher do fluxo de sangue, talvez foi o tempo que ele precisava para chegar lá antes que ela morresse. E às vezes nós temos esta impressão: Jesus atrasou, Jesus não está me vendo, Jesus demorou. Às vezes nós temos a impressão de que as coisas elas não estão acontecendo no tempo certo. Mas tudo que acontece, tudo isso que acontece na nossa vida, tudo está no tempo de Deus. Nós estarmos aqui nesta manhã é tempo de Deus. Nós estarmos aqui hoje ouvindo essa palavra é tempo de Deus. Jairo talvez pensou: se Jesus tivesse vindo direto, teria dado tempo. Agora é tarde demais. E esse texto mostra que para Jesus não existe tarde demais. Quando Ele quer fazer na nossa vida, para Ele não existe impossível. Para tudo existe resolução, dizem, né? Menos para a morte, mas até para a morte, Jesus traz a solução. Amém? Quando Jesus ouve essa palavra, Ele segura em Jairo e fala assim: Jairo, não temas, não tenha medo, crê somente. Tua filha, ela não está morta. Quando ele chega na casa de Jairo, a menina estava morta. Todos chorando, todos pranteando, diz a Bíblia. E Jesus fala: ela está morta. Ou melhor, eles disseram para Jesus: ela está morta. E Jesus disse: não, ela não está morta, ela dorme. Versículo 39. E quando eles ouviram isso, eles riram de Jesus. Ele não sabe o que ele está falando. O médico acabou de ensinar aqui o atestado de óbito. Ela está morta. Às vezes as pessoas elas olham para aquele que está dentro de um tratamento, de uma dependência química, aquele que se envolveu com a droga. Às vezes a pessoa olha e fala assim: essa pessoa morreu, não tem mais jeito para ela, não tem mais saída para ela. E eu acredito que Jesus, Ele é a única saída, desde que você aceite que Ele seja o Senhor da tua vida, desde que você coloque a sua vida nas mãos dele. Quando aquela menina estava ali em cima da cama morta e Jesus falou que ela estava dormindo, riram dele. Por que riram? Porque não achavam que ele estava equivocado. Mas Jesus não está equivocado. Ele tem uma obra na vida de cada um de nós. Pode ser que para muitos estar aqui é estar morto. Então pode ser que para muitos a droga é a morte, acabou. Se de fato você permanecer nela, você morre. Não tem outro caminho, não tem outro destino. Mas se Jesus entrar na tua vida, entrar na tua casa, Ele transforma a morte em vida. E Ele é poderoso para restaurar, como Ele fez com essa menina. Ele entra
tira todos que estavam na casa, todos, ele esvazia a casa, ficaram apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Jesus fez uma limpeza na casa. Às vezes Jesus faz uma limpeza na nossa vida. Tira pessoas do nosso lado, tira amizades do nosso lado. Às vezes Jesus faz uma limpeza aqui nesta casa e tira. Foi assim que aconteceu, ele tirou todo mundo. Ficaram só quem estava na visão, no foco, no propósito. E quando Jesus entrou no quarto com aquela menina, essa expressão que ele entrou no quarto, que ele entra para orar por ela, é mais ou menos quando Jesus ensina como nós devemos orar. Mateus fala isso, né? Que Jesus falou assim, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do teu quarto, entre ali em intimidade com Deus, e o Pai vai te ouvir e Ele vai te responder. Quando Jesus entrou e fechou a porta do quarto, da casa, o que Ele disse? Agora nós vamos orar, e nós vamos ter intimidade com Deus. E onde existe oração, existe mudança. Você ficar aqui dentro 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, você pode ficar aqui o tempo que for. Se você não tiver um encontro com Cristo, você sai do mesmo jeito. Se você não orar, se aqui dentro a pessoa não tiver propósito de oração, ela não resiste ficar aqui dentro, ela não suporta ficar aqui. Aqui se torna um inferno para ela. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Na hora que eles entrarem e começaram a orar, Jesus pega na mão da menina, ele fala em aramaico, Talita cumi, que significa, menina, eu te digo, levanta-te. Na hora que ele fala, levanta-te, ele fala aquela palavra, ele sopra aquela palavra sobre ela. O espírito da morte saiu. E aquela menina recebeu vida. Ela ficou de pé. E eu creio que nesta manhã, a mesma palavra que Cristo liberou de vida sobre ela, Ele está liberando sobre cada um de nós aqui nesta manhã. E Ele vai trazer vida. Onde existe morte, onde existe falência, Jesus vai trazer vida. Amém, queridos? Aleluia. E a última coisa, o texto fala que Jesus, quando ele levanta a menina, que ele fala, dá comida para ela, alimenta ela, ele diz o seguinte, não conte nada para ninguém. Você não vai falar nada para ninguém. Mas como que não vai contar? Como que não vai testemunhar? Todos viram a menina morta. O que Jesus queria dizer é que existem algumas obras na nossa vida que nós não precisamos falar nada. Porque as pessoas que viram, talvez você caído, talvez você bêbado, talvez você drogado, talvez você numa situação de humilhação, elas vão de ver a restauração de Deus na tua vida. E vai ser a tal ponto que você não vai precisar falar nada. Quem olhar para você vai falar, Jesus fez a obra na vida dele. Jesus levantou ele, Jesus restaurou a vida dele. Porque ele estava morto e agora ele está vivo. Amém, queridos? É essa a minha oração nesse manhã, é esse o meu desejo, é encontrar vocês lá fora e ver vocês vivos, restaurados, é ver vocês com a vida transformada, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã.